Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, depois de um bom tempo, a gente tá retornando com as nossas reviews do mangá de Boku no Hero Academia. Dessa vez vamos ver tudo o que rolou no capítulo 267 do mangá, onde uma batalha extremamente épica tá acontecendo e bem. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te inscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Boku no Hero Academia, capítulo 267, Chamas. O capítulo começa com um flashback de Hawks. Ele estava junto com o Tokoyama. Hawks falava sobre sua fraqueza. Ele se perguntava até mesmo pra ele mesmo qual seria. Ele não tinha total certeza sobre contra que seria fraco, mas se fosse pra arriscar alguma coisa, ele acreditava que talvez o seu inimigo natural seria o fogo. Hawks dizia a Tokoyama que até mesmo suas ferozes asas um dia poderiam queimar. Até elas estavam propensas a ser feridas pelas chamas. Então, bem, Tokoyama queria saber como ele combateria alguém que utilizasse fogo. Hawks então dá uma dica pro seu aprendiz. Ele diz que antes do vilão poder usar aquele poder, bem, ele iria atacar primeiro. Voltando então pros momentos atuais, a gente viu o Fat Gun correndo com, bem, todo mundo dentro dele. Ele passava gritando, falando pra todo mundo sair da frente porque o Fat Taxi tava passando. Nesse momento eles se perguntavam se todos iriam realmente se juntar à retaguarda, porque, bem, os futuros heróis acreditavam que eles ainda poderiam lutar, eles poderiam ser úteis naquela batalha. Mas a resposta pra isso era que sim, eles tinham que sair dali o mais rápido possível. Todos eles haviam confundido o inimigo com as suas individualidades em área, então agora era hora de ir fechando toda a rede. Depois disso eles poderiam esmagar um por um. Neste ponto, se eles continuassem naquele lugar, bem, os ataques só iriam acabar atingindo os aliados e atrapalhando naquela luta. Então o correto a se fazer realmente era sair dali. Fat Gun então neste momento começa a dizer pros futuros heróis que eles haviam emprestado a sua força e poder a eles, e isso já foi muito suficiente. Enquanto isso, a Mirko continuava ali no fundo, lutando, tentando segurar todo mundo o máximo possível. Ela estava se esforçando demais, e enquanto Fat Gun olhava para toda a destruição que estava ficando para trás, ele começava a dizer que agora os adultos iriam terminar todo esse jogo. Neste momento, enquanto estavam ali na barriga do Fat Gun, eles pensavam que era realmente muito confortável e que dava para viver ali dentro sim. Mas a gente via também muita preocupação no olhar do Tokoyami. Neste ponto, enquanto ele observava o que estava ficando para trás, ele vê uma grande explosão acontecendo em uma janela no andar superior. Muitas chamas azuis estavam saindo daquele lugar e então os seus olhos mudam completamente. Vendo aquilo, Tokoyami começa a pensar no pior. Ele realmente volta a se lembrar novamente da sua conversa com Hawks. Naquele ponto, aquelas chamas continuavam a queimar, então vamos lá dentro. Ouvíamos em meio àquele caos e destruição uma voz gritando: Você matou ele! Neste momento a gente viu Hawks completamente ferido, sim, com aquilo que ele mais temia. As chamas estavam queimando suas asas que flutuavam por aquele lugar. Ele estava completamente machucado e se segurando ao máximo para continuar em pé. Enquanto isso, rajadas inteiras de chamas iam em sua direção e aquela voz continuava gritando: Como pode? Como você pode fazer isso? Hawks estava muito ferido e com um pouco de força que tinha ele tentava desviar o máximo possível. Mas aquilo era muito grande, aquelas chamas ocupavam todo aquele lugar. Enquanto rolava pelo chão e tentava apagar aquele fogo, ele percebia que as chamas estavam ficando cada vez maiores e mais quentes também. Naquele ponto, o dono daquela individualidade se aproximava. Ele pisava em Hawks, esmagando suas asas enquanto perguntava: Como você ousa fazer isso? Com aquele lugar todo destruído e agora repleto em chamas, ele continuava perguntando: como pôde matar o Twice daquele jeito? Naquele momento, caído ao chão, Hawks começa a olhar pra cima e depois disso, ele olha diretamente pro rosto do seu inimigo atual. Naquele ponto, vendo Dabi sorrindo muito enquanto lutava contra ele, enquanto enfrentava e parecia estar se divertindo por o queimar, ele se perguntava: aquela realmente era a expressão, era a cara de um homem que assistiu o seu amigo morrer? Ele não conseguia entender o que Dabi estava pensando naquele momento e como ele estava se divertindo num ponto como aquele. Dabi então continuava sorrindo enquanto batia Hawk. Ele dizia que isso era muito rude, algo horrível de se dizer. Aquele cara dizia que não chorava desde que suas glândulas lacrimais foram completamente queimadas. Dabi continuava esmagando Hawks no chão e dizia que com o Twice por perto, seu sonho tinha muito mais chance de virar realidade. Então é claro que ele estava muito triste porque o seu amigo se foi. Mesmo assim, em nenhum momento ele parava de sorrir. Dabi então começava a pisar várias e várias vezes seguidas em Hawks enquanto suas chamas estavam queimando cada vez mais. Uma explosão de puro fogo estava tomando todo aquele ambiente. Dabi então, enquanto controlava tudo aquilo, dizia que era muito, muito triste mesmo. Neste ponto, Dabi continuava ali queimando Hawks e então, enquanto estava bem ferido e com dificuldade de falar, ele começava a dizer que ele, o Dabi, e na verdade, sobre a Liga, ele havia investigado o passado de todo mundo, ele investigou a todos, mas não achou nada, exatamente
absolutamente nada. Fraco e com dificuldades de falar, Hawks dizia que não conseguia encontrar absolutamente nada sobre Dabi e também sobre Shigaraki, só sobre os dois. Neste momento temos mais um flashback chegando. Ouvíamos uma voz dizendo Tamaki, o nome do Hawks, e então ele começa a olhar pro lado, se perguntando quem. Depois disso, dentro daquele flashback, ouvíamos alguém dizendo, escute Keigo, a partir de hoje você vai dizer adeus ao seu nome. Alguém estava dizendo pra Hawks abandonar completamente a sua identidade. Naquele ponto, vimos frente a ele, ainda criancinha, dois homens usando ternos. Eles diziam que ele estava prestes a se juntar a entrar num programa. Assim ele se tornaria um herói muito especial. Vimos o garotinho segurando um bonequinho do seu herói Endeavor. E enquanto isso, ele olhava um pouco sem expressão para aqueles homens. Eles diziam que o treinamento iria ser muito difícil e perguntavam se ele iria aguentar. O garoto então pensa um pouco, ele começa a pensar sobre aquilo que eles estavam oferecendo e depois disso, ele olha para aqueles homens e aponta para eles o boneco do Endeavor. Ele pergunta se um dia poderia ser como ele. Ele poderia virar alguém que conseguiria derrotar vários e vários caras maus. Olhando pro boneco do Endeavor, Keigo Tamaki começa a sorrir. Ele perguntava se podia ser uma luz que iluminaria todo mundo, assim como aquele homem que havia o salvado. Neste momento voltamos pro presente e completamente ferido, Hawks começava a gritar, quem é você? Ele queria saber quem realmente era Dabi. Aquele cara então no alto, naquele prédio quase caindo e em chamas, faz uma revelação. Aparentemente ele diz o seu verdadeiro nome e quem ele realmente era pra Tamaki. Naquele ponto, Hawks, que estava no chão sendo esmagado e completamente preenchido por aquelas chamas, fica escutado com o que havia acabado de ouvir, por mais que pra nós não tenha sido revelado. Vemos então Dabi olhando ele pra cima e dizendo, mais do que o Twice, mais do que qualquer um, você, cara, deveria ter ficado de olho em mim. E enquanto isso ele continuava atacando e atacando Hawks. Neste momento Dabi começa a se perguntar, você estava falando da Liga ou do Shigaraki? Ele revela que nunca deu a mínima pra nada disso, ele não se importava. No meio de toda aquela destruição e de heróis lutando ao máximo, ele dizia que uma única pessoa com uma grande convicção era capaz de mudar todo mundo. E ele também dizia que não existia nenhum herói de verdade. Ninguém realmente era um verdadeiro herói. Neste ponto Dabi começa a sorrir muito, ele começa a gargalhar. Ele estava fora de si enquanto começava a dizer que ele seria aquele que iria realizar a vontade do Sten. Ele iria exterminar todos os falsos heróis. Neste ponto uma grande explosão de chamas acontece. E então ouvimos simplesmente a voz de Dabi dizendo, até mais Hawks, eu também não dou a mínima pra sua vida ou pra sua morte. E acontece mais uma vez uma grande explosão com aquelas chamas azuis, mas não conseguíamos ver exatamente o que rolou ali. Neste ponto então íamos pra um outro lugar e estava Gigantomachia parado ali. Ele estava olhando pra baixo, olhando pra algo em suas mãos. Novamente ele estava com aquele pequeno rádio, aguardando suas ordens. Então mais uma mudança acontece, dessa vez vamos pro hospital Jaku. Ali a Rumi, a Mirko, continua enfrentando aqueles gnomos. Ela estava lutando com tudo de si. Realmente era uma batalha difícil, mas ela estava se esforçando ao máximo, tentando acabar com aqueles adversários à sua frente. Ela era muito rápida e também muito forte, mas estava percebendo algo ruim. Não importava o quanto se movimentasse, não estava mais sendo capaz de acertar ninguém. Neste momento no ar, se movimentando o mais rápido que conseguia, ela dizia que não era por causa dos inimigos, na verdade. Ela dizia que conhece seu corpo melhor do que ninguém e agora já estava sendo difícil de aguentar. Mesmo assim, ela dizia que aqueles olhos, eles agora acordaram pra valer. E por esse motivo, esses caras seriam inimigos difíceis, que estariam atrás dela a todo momento. E aí, ela diz que isso vai ser divertido. Só que, bem, nunca seria fácil. Então a Mirko, mesmo estando numa dificuldade tremenda, diz, fazer o quê? Eu tenho que continuar lutando. Ela então continua sorrindo e parte pra cima com tudo. Ela vai passando, atacando geral, derrubando quem conseguia derrubar. Em alta velocidade, ela tentava escapar. Neste momento, eles percebem quem era o seu alvo. Ela estava indo diretamente atrás do doutor. E é claro que o objetivo muda completamente pra tentar a impedir, mas Mirko era veloz. Ela estava conseguindo passar mesmo estando sendo perseguida e ela nem mesmo estava se importando com o fato de estar sendo atacada. Ela na sua mente gritava que precisava chegar no velho e no Shigaraki Tomura também. Mirko ia mais rápido possível. Ela dizia que deveria ser rápida como um coelho. E pra ela não tinha problema, bastava se focar em correr o mais rápido possível. Neste ponto ela mostra toda essa dificuldade. Afinal, no meio daquele corredor, enquanto corria, ela dizia, se você vai morrer aqui, por favor, termine o trabalho antes, Mirko. E ela vai em alta velocidade com toda a sua força, com todo o seu potencial e realmente chega na sala onde estava o doutor. Mirko se esforçou ao máximo e ela realmente chegou ali. Ela chega atacando e aquele doutor fica realmente extremamente assustado com aquilo. Ele começa a gritar em desespero, mas depois disso, a gente via que ela sofreu um ataque. Ela não havia conseguido desviar e algo havia atravessado sua perna. Mesmo assim, ela não havia desistido ali. Aquele era um espaço muito estreito e ela estava sendo perseguida e atacada. Mesmo assim, Mirko não havia desistido. Ela continuava gritando que não havia terminado ainda. Ela nunca desistiria, por mais que doesse, por mais difícil que seja. Porque isso era ser um herói. Neste ponto, a gente volta para o outro combate. Ali víamos a chama se apagando um pouco enquanto Dabi começava a ir para trás. Víamos naquele momento que Hawks estava vivo. Ele conseguiu sobreviver àquelas chamas porque elas haviam sido cortadas por alguém. Neste ponto, Tokoyami havia aparecido ali o mais rápido possível, o mais rápido que conseguiu. Ele notou tudo e percebeu como ele deveria agir. Afinal, ele era um herói.
herói. Imediatamente ele chega impedindo Dabi e gritando pelo nome de Hawks. Do outro lado, Mirko também havia sido salva, afinal Endeavor apareceu ali. Ela então termina sua frase, ela iria dar o máximo de si, afinal um herói nunca desiste. E assim a gente chega ao fim do capítulo 267 de Boku no Hero Academia. Os heróis nunca vão parar até que eles consigam salvar todo mundo. E vamos ver a continuação disso no capítulo da semana que vem. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!